Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula aí, dando sequência ao nosso conteúdo, falando agora sobre a teoria sistêmica, né? Então a teoria sistêmica, ela veio aí com essa premissa de que uma organização ela é parte de um sistema maior, de algo, né, do qual ela está inserida, né? Ela faz parte aí, então, de um sistema. E aí a base para a gente começar a entender essa ideia da teoria sistêmica, ele já foi até citado aqui quando a gente falou sobre o behaviorismo, né? Um dos autores aí que dá margem para a gente começar a entender é o Norbert Wiener, né? O Wiener era um matemático aí nos Estados Unidos que ele na verdade foi o criador do que a gente conhece hoje como cibernética, né? E que na verdade aí a gente precisa ter em mente claros quais eram os conceitos que ele propunha com isso, né? Porque a cibernética, quando a gente fala, né, parece uma coisa meio moderna, uma coisa meio futurista, né? Mas na verdade aí ele traz para a gente esse conceito de autorregulação, né? Ou seja, um sistema, um mecanismo, no caso aí como ele propunha, que pudessem ser autônomos, né? A primeira vez aí que foram criados então servomecanismos que tinham uma navegação automática e uma espécie de inteligência artificial, né? Vocês já devem ter visto aí esses conceitos que a gente chamava de autômatos, né? Dê uma procurada aí em autômatos na internet, vocês vão entender aí mais ou menos o que ele propunha ali na década de 50, né? Através do livro dele Cybernetics, né? Então ele compara também os sistemas de comunicação, né, e controle com organismos biológicos, né, com coisas que poderiam aí ser completamente independentes, né, os organismos biológicos reagindo por si só, né, seres da natureza, coisas nesse sentido. Ou seja, a primeira tentativa, vamos dizer assim, de que organismos artificiais tivessem semelhanças com organismos vivos, né? Essa é a ideia. E aí, um sucessor da ideia dele aí, chamado Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, né? Um biólogo na Áustria, já pelo seu próprio conhecimento em relação à biologia, iniciou então essa comparação, esse paralelo aí dentro da gestão, à teoria, né, de sistemas, aproveitando aí da ideia da cibernética, né? Então, como assim, né? Ele joga para a gente essa ideia, esse conceito, né, do todo, em que a soma das partes, ou seja, esse todo, vale mais do que elas individualmente, né? Então eu consigo, através de um conjunto de partes, gerar uma coisa nova, gerar uma nova entidade aí, do ponto de vista de gestão, né? Então o sistema, né, por definição, é um conjunto dessas unidades que estão relacionadas, né? Elas podem estar relacionadas por dois princípios aí, né? Por propósito, ou seja, estão relacionadas em um mesmo objetivo, e estão relacionadas no globalismo, né? Elas têm uma relação de totalidade, fazem parte de um todo, né? Então a gente tem essa ideia de propósito objetivo que é muito comentada hoje, né? A gente fala muito assim, dentro da gestão, né? Que tenho que estar claro ali que eu posso ter várias partes dentro de uma empresa. Isso é muito normal, eu ter várias partes que, né, compõem uma unidade de gestão que deve ser gerenciada como um todo. Porém, essas partes elas devem estar relacionadas através aí de uma determinada meta, de um determinado objetivo, né? Uma finalidade que deve ser alcançada. E a ideia do globalismo, né, é que ela vai fazer parte aí desse todo, dessa natureza, de uma forma, como a gente está vendo aí, que imita um pouco os sistemas vivos, né? Ou seja, né, uma mudança em uma dessas unidades aí, ela tem que produzir mudanças em todas as outras unidades, porque é um todo, né? Não tem como a gente tratar de maneira isolada, tem que ser tratado de uma maneira global, né? Então vamos a algumas características aí, então, da teoria sistêmica, né, que trazem então uma organização com um sistema aberto, né, que pode sofrer influências aí de algo maior. Primeiro, o comportamento probabilístico e não determinístico,
tá certo? Então eu não posso, de uma maneira, como o próprio termo aqui já diz, né, trabalhar do ponto de vista das certezas, né? Mas eu posso aí, na verdade, medir, né, verificar as minhas variáveis, né, no meu ambiente, seja interno ou externo, como a gente viu aí, e através disso eu posso traçar, então, algumas projeções, algumas probabilidades, né, porque o comportamento desse sistema, ele não é totalmente previsível, principalmente quando a gente fala, né, de mercado, quando a gente fala no marketing, isso fica bastante claro, né? Eu não determino certezas, né? Mas quando eu entendo que existe um sistema, eu vou determinar simplesmente probabilidades matemáticas em cima, né, desses cenários futuros, tá certo? Segundo ponto, a organização é parte de uma sociedade maior, como a gente falou aí, né? Eu tenho um sistema, que é a organização, tem suas partes correlacionadas, que está dentro de outro sistema, que no caso é a sociedade, né? Então, esses sistemas acabam interagindo e trocando, né, informações, conhecimento, recursos. Então, eu não posso, né, isolar uma coisa da outra, né? Então, eles têm que ser abordados de uma maneira integrada. Terceiro ponto, a interdependência dessas partes, né? Então, a gente tem aí como essa ideia orgânica de sistema, né? Eu não tenho uma organização mecânica, mas ela vai acabar sofrendo consequências. Como a gente falou, eu estou relacionado em um sistema maior. Então, uma das partes vai acabar tendo algum efeito sobre as outras, né? Nós estamos vivendo um momento diferente aí no nosso país e no mundo como um todo, né? Então, imaginando aí, né, essa teoria aplicada hoje na prática, né, uma crise econômica ou uma crise, né, de saúde pública como nós estamos vivendo aí, ela afeta o país, a economia do país como um todo e, obviamente, ela vai acabar afetando também as empresas, né, que são partes desse sistema como um todo. Ou seja, né, sabendo disso, que eu tenho uma interdependência, que as coisas não se relacionam de uma maneira isolada, eu preciso, como gestor, criar meios de integração entre essas partes, criar mecanismos, então, de controle, e de interação entre o meu sistema maior, como no caso minha economia e empresas, etc. Né? Então eu preciso gerenciar isso, porque eu sei que um momento ou outro isso vai acabar acontecendo, né? Aí outro aspecto interessante aí, né? A homeostase ou estado firme, né? Que é, na verdade, essa flexibilidade ou a capacidade, né, de adaptação das empresas aí sem perderem o seu foco. Ou seja, eu tenho que ter duas variáveis principais para conseguir me adaptar às situações sem que eu perca meu foco, sem que eu fuja do meu objetivo, porque senão eu vou acabar ficando levando a minha empresa igual ao vento, né, para um lado ou para o outro, de acordo com qualquer tipo de mudança, né? Então eu tenho que ter o que a gente chama aqui de unidirecionalidade, ou seja, eu tenho um propósito, eu tenho um fim, isso está bem claro, e o sistema todo ele está orientado para esse mesmo fim. Então esse sistema ele pode se adaptar se utilizando de outros meios, mas o propósito de todo o sistema deve estar orientado para o mesmo fim. E o progresso, né? Eu tenho que também ter sempre em mente essa questão de não poder deixar na inércia. Então, eu tenho que sempre usar os mecanismos que eu tenho de verificação, de métricas, para que eu consiga definir quais são aí os limites toleráveis, né, em relação ao tempo. Então, eu tenho sempre que progredir, sempre que estar em constante movimento, considerando que nós estamos falando de um sistema aberto, né? Então esses são os dois princípios aí da homeostase, né? Eu tenho essa questão da unidirecionalidade, ou seja, para que eu consiga me adaptar, todos estão alinhados, todas as partes estão alinhadas com o mesmo propósito, e eu tenho que sempre colocar ali quais são, numa questão de tempo, né, os níveis de progresso desejados para que eu consiga alcançá-los aí de uma forma positiva, né? E aí a gente tem, né, se eu consigo, né, essa homeostasia, né, ou seja, eu tenho ali o meu
equilíbrio interno, meu status quo interno de uma forma estática, eu consigo a partir disso me adaptar ao ambiente que é instável, né? O ambiente pode ser instável, eu não tenho controle do meu ambiente, né? Do ambiente externo, de um sistema maior do qual eu estou inserido. Então, eu posso aqui, né, vamos dizer assim, adaptar essa estrutura que foi criada, como a gente acabou de ver, em relação à homeostasia, sendo que eu tenho, vamos dizer assim, base suficiente para me adaptar aos padrões que o ambiente, ou seja, o sistema externo está solicitando para esse momento, para essas novas situações. Legal? Então é bem interessante essa ideia de homeostase, porque é praticamente aí uma evolução ou uma maneira de que as empresas aí podem adaptar, de que os gestores podem se organizar de uma forma estruturada ao princípio que a gente viu anteriormente aí, quando a gente tratou, né, do sistema da teoria contingencial. Legal? Bom, a parte aí das fronteiras ou limites, né? Outro ponto aí que é interessante, a definição de qual é o escopo do que está dentro e do que está fora do seu sistema. E aí para criar mecanismos, criar componentes aí pelos quais eu posso transferir, né, informação, intercâmbio, energia, matéria-prima, né? Quais são os canais que vão trazer, que vão fazer com que o trânsito entre os sistemas, o externo e o interno, sejam possíveis, né? A morfogênese, né? Aí que é legal também, outro conceito bastante particular à teoria sistêmica, né? Bastante fundamentado nessa ideia de cibernética, né? Que é a capacidade de modificar a si próprio e sua estrutura básica. É o princípio da autorregulação. Ou seja, os próprios integrantes do sistema, o ambiente interno, ele deve ser capaz aí de comparar os seus resultados com as metas, né? Verificar os erros para que possa corrigir e modificar a situação. Ou seja, criar mecanismos de gestão que possam aí proporcionar uma autocorreção interna ao sistema é fundamental dentro dessa teoria para funcionar essa metodologia de gestão. O marketing lida muito com isso, né? Com a questão da morfogênese aí. A gente sabe que a gente tem muitos mecanismos em diversos tipos de propósito dentro do planejamento de marketing que consideram aí o seu êxito ou o seu fracasso baseados em ferramentas que vão acompanhar o seu desempenho, né, em respeito às métricas que forem alcançadas, para aí sim poder corrigir. Então a gente sabe que o marketing lida muito com isso, né, com essa capacidade autômata de se corrigir. Né? Eu quero que vocês citem aí nos comentários no fórum onde vocês já viram isso dentro do marketing. Essa capacidade de morfogênese aí para alcançar os objetivos que forem propostos. Legal? E a resiliência, né? Que a gente vê muito isso em relação a desenvolvimento humano, né? Está muito tratado aí entre conteúdos que abordam a motivação e etc., que é a capacidade de superar esses fenômenos externos aí que possam causar algum tipo de problema, né? Então essa resiliência, vamos dizer assim, essa capacidade de reação, né, e de superação, vamos dizer assim, ela pode então definir o quanto essa empresa pode estar pronta para um desafio maior, né, para uma pressão do ambiente externo maior. E aí mais uma questão para a gente discutir no fórum, né? Quando a gente fala de inovação, né, a inovação muitas vezes é pautada em um problema que não é resolvido, não consegue ser resolvido pelas empresas ou pelas soluções que já estão no mercado, principalmente quando a gente fala de inovação, né, no sentido aí que atinge a gestão das empresas. Né? Toda empresa busca essa inovação como moeda, como trabalhar isso de uma forma em que a empresa ganhe ao se conhecer por uma empresa inovadora. Mas qual é a relação disso?
dessa tal resiliência, de superar esses distúrbios que estão no ambiente externo, né, de acordo com essa sua capacidade, essa sua resiliência que é desenvolvida internamente. Como eu, como gestor, eu posso trabalhar a minha empresa para alcançar a inovação através da resiliência. Pensem aí. Bom, e aí a gente tem dentro da teoria sistêmica um modelo que é bastante difundido aí, que trouxe para a gente algumas variáveis que a gente já conhece aí, né, na gestão, que é o modelo de Schein, né? Primeira variável aí que também é bastante conhecida é a cultura organizacional, né, que, como a gente viu, se eu sofro com as influências externas na sociedade, nós vimos que nós temos aí aspectos culturais e que também nós vamos ter então dentro da empresa isso se formando de uma forma espontânea ou não. Eu vou ter subculturas dentro da minha organização. Então cabe à empresa, sabendo que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, criar então parâmetros, criar diretrizes, principalmente aí, né, quando eu tenho uma imagem, uma figura de um fundador que possa então transmitir e influenciar os demais integrantes da minha empresa. Né? A cultura organizacional funciona justamente para isso, como um parâmetro, né, para que as outras pessoas possam entender como essa empresa gostaria aí, ou como ela gostaria no exemplo, vamos dizer assim, através do exemplo, né, de que essa cultura, de que a maneira de agir e de pensar fosse difundida através, né, dessa organização. Bom, essa cultura, então, ela é formada de uma maneira meio que estruturada, né? Então, primeiro, eu tenho, né, o primeiro nível aqui, que eu considero como visível, né, que são os artefatos, ou seja, as estruturas e os processos organizacionais que eu consigo identificar. Né? São justamente os sistemas, as metodologias, a comunicação, a maneira com que a empresa trata os colaboradores, a maneira com que as organizações se propõem dentro da sua estrutura física, né? Como ela como é a decoração da empresa, como são os móveis da empresa, como é a marca da empresa, como a marca influencia o ponto de venda, ou seja, todas as coisas aí que a gente pode considerar como aspectos físicos. Segundo nível, né, são os objetivos, as estratégias, as metas, que já são intangíveis, mas fazem parte aí das crenças e valores expostos, né, na base aonde nós queremos chegar com tudo isso. E aí, o terceiro nível, né, que a gente chama aí de pressupostos, a gente pode considerar que é praticamente o resultado, né, ou praticamente aí a consequência desses outros dois. Então, se está funcionando, eu começo a ter os pressupostos ou suposições básicas, né, que são as crenças, o que as pessoas acreditam, o que as pessoas percebem, o que as pessoas pensam. A partir de como aquilo teve pela empresa condições para acontecer e quais eram as intenções da empresa dentro dessas propostas. Ou seja, dentro desse modelo de cultura proposto por Schein, eu tenho o que a gente chama de interação constante de uma forma extremamente dinâmica. E o aspecto cultural sempre vai levar em consideração o ambiente, o sistema em que a empresa está inserida. Tem aqui rapidamente aqui uma entrevista do próprio Schein falando sobre o Brasil e como a cultura influencia no resultado e na gestão das empresas aqui no nosso país. Kind of interesting to be invited back to Brazil because I think the topic of organizational culture has now really broadened to globalism, international culture, occupational cultures. So I'm quite interested to come to a place like Brazil because it's such a multicultural society. And I've heard some very interesting stories of how companies that have their origins in Europe and in the US, they come to Brazil and they have to learn to be entirely different because the Brazilian culture is so strong. But what I'm really beginning to focus on much more is how
even within an organization, there are now so many critical subcultures that to really understand how an organization works and what leaders must do, they have to really understand both the national subcultures and the occupational subcultures, that engineers and manufacturing people and salespeople really develop different ways of looking at the world. And that makes a difference in how a company is able to invent, produce, and market its products. E aí sempre repararam aí que, por último, ele fala de venda, né? De como ele vai, no sentido de marketing, né? De como ele vai colocar o seu produto no mercado, considerando essas dinâmicas entre as culturas, né? Bom, dentro da teoria sistêmica também, nós temos o conceito de transformação, que é muito importante, proposto por Katz e Kahn, né? Considerando que nós temos aí um sistema maior, né, que seja o nosso ambiente externo, né? A empresa, né, está aqui nessa parte amarela aqui, e a empresa é um sistema menor que está aqui dentro, né, da sociedade, enfim, de um sistema maior. Todo tipo de trabalho, todo tipo de processo que aconteça dentro da empresa é uma transformação de elementos que estão no ambiente externo. Então entendam, se eu tenho pessoas que fazem parte da minha empresa, de onde vieram essas pessoas? De um sistema maior que é a sociedade. Se eu tenho matéria-prima que vai ser transformada aqui na minha empresa, de onde veio essa matéria-prima? Também veio de um sistema maior que é a sociedade. Se eu tenho conhecimento, né, que é necessário para realizar o meu trabalho dentro da empresa, de onde veio esse conhecimento? Também vem, né, de um sistema maior. Então eu tenho entradas de um sistema maior, né? Eu tenho uma transformação dentro da minha empresa que resulta em um produto, em uma solução, em um planejamento de marketing, enfim, que também vai ser colocado para fora da minha empresa em um sistema maior através das saídas, né? Então, essa ideia de que nós temos um sistema aberto considera essa transformação desses elementos que a gente considera primeiro os insumos, né, a importação dos insumos, que vem de fora para dentro, né? Então, todos os, né, essa parte aí de recursos, sejam recursos físicos ou recursos humanos. Eu tenho as exportações, os meus produtos, o que sai da empresa, né? O que pode ser os produtos, as exportações aí das minhas empresas. Dentro desse sistema aqui, eu tenho todo tipo de material que a minha empresa desenvolve, são as exportações, né? São as saídas aí. E eu tenho o modelo de U, que é proposto também por Katz e Kahn, que tem bastante relação com a ideia aí, né, da teoria sistêmica. Por quê? Percebam aqui que eu tenho um ambiente, eu tenho as minhas entradas, eu tenho um processo de transformação que acontece dentro da minha empresa, eu tenho as saídas, eu tenho, né, voltando para o ambiente, e se está no ambiente, eu tenho uma metodologia de retroalimentação, um feedback, para vocês entenderem como é importante, né, essa proposta de feedback quando a gente fala de um retorno. Por quê? Porque nós estamos falando de algo sistêmico, que entra e sai em um processo de transformação dentro de um sistema, né? E é o que a gente chama aí de retroação negativa ou feedback negativo. Quando nós temos aí um retorno que a empresa acaba recebendo, que vai alterar essa sua forma de agir de uma maneira, a que esse processamento ou essa transformação ela seja alterada por uma força do ambiente, mas que foi resultado de um processo de transformação interno. Ou seja, eu posso sim me retroalimentar através do feedback quando eu tenho uma proposta que passou aí por uma observação, por um monitoramento no ambiente. Eu acompanhei esse sistema acontecendo. E aí um outro termo bastante importante aí dentro da teoria sistêmica, que é, sendo
um sistema aberto, eu considerando essa relação orgânica de transformação dentro do ambiente, é a característica de entropia, né? Ou seja, eu tenho uma variável aqui, que a gente chama de entropia negativa ou negentropia, e toda empresa ela vai acabar morrendo, cara. Então, é uma realidade, né? Tudo que é vivo, uma hora morre. Então, como eu faço para que a minha empresa não morra, que é um processo natural de qualquer coisa viva, né? Se é um processo de transformação, aqui como a gente está vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Para que eu faça com que a minha empresa não morra, né, dentro desse processo de transformação orgânico, eu preciso ter um excesso de energia para que eu possa combater um processo natural, né, que é a entropia, que é a tendência a morrer. Então, como eu posso, como empresa, como gestor, incluir, né, ou, né, sabendo que isso vai acontecer de uma maneira natural, né, gerenciar os meus processos para que eu possa gerar uma energia maior aí a cada momento, aí a cada ciclo, né, de trabalho. Pensem, né, é muito parecido aí com os propósitos que a gente viu no início da aula de hoje, né, onde a gente tem ali um sistema firme, a homeostase, né? Se eu tenho ali uma capacidade sempre ali de progresso, eu vou sempre colocar ali metas, vou colocar isso como algo que seja possível de alcançar e ao mesmo tempo manter um propósito, ou seja, eu sei aonde eu quero chegar com esses meus objetivos na empresa, né? Equifinalidade, outro ponto aí importante dentro da teoria sistêmica, né? Quando a gente tem um propósito, um objetivo, não significa que eu tenha somente uma maneira para alcançar esse objetivo. Eu posso ter várias maneiras para se alcançar o mesmo objetivo. Posso ter várias formas de produzir um determinado resultado, mais de um caminho para chegar no final aí desse objetivo, né? Então, essa equifinalidade é algo extremamente importante dentro da teoria sistêmica para poder encontrar novas maneiras. Mais uma vez, estamos falando aí de algo que possibilita, dentro de uma estrutura organizada, a inovação, né? Onde eu estimulo fazer aí determinados processos de maneiras diferentes para alcançar, né, um objetivo aí. Bom, então nós falamos aí de aspectos como cultura organizacional e a gente também tem levantado aí forte na teoria sistêmica a ideia de clima organizacional, ou seja, como isso pode influenciar a estrutura da minha empresa. A gente sabe que dentro dos processos aí administrativos, com certeza vocês já devem ter participado, visto, presenciado algum tipo de pesquisa de clima, tá? Então, do ponto de vista administrativo, a gente sabe muito bem como isso funciona. Mas, do ponto de vista de marketing, eu quero que vocês pensem aí, reflitam e comentem para mim também aí no fórum, né? Como eu, né, gestor de marketing, posso de alguma maneira utilizar uma pesquisa de clima organizacional a favor aí de uma estratégia de marketing, de mercado, né? A gente vai discutir isso aí mais para frente também, mas pensem bem, né? E aí, a eficácia organizacional, que é outro termo bastante citado aí dentro da teoria sistêmica, que é manter justamente a energia da empresa alta, né? Entre a entrada e a saída dos processos, né? Vamos diferenciar aí, né, entre eficiência, fazer certo as coisas, e eficácia, fazer as coisas certas, né? Comentem aí no fórum a diferença desses dois termos aí, eficiência e eficácia, né? Eu posso muito bem fazer certo algumas coisas que eu considero a maneira correta de se fazer, mas eu posso muito bem não chegar a lugar nenhum com isso, né? A eficácia já trabalha de uma maneira contrária, né? Eu sei exatamente qual é o resultado, então eu sei o que precisa ser feito, qual a coisa certa a ser feito dentro da minha empresa, né? E aí, temos dois modelos aí também dentro da teoria sistêmica,
que primeiro a gente chama aí de modelo de Emily-Thirst, né, que é um modelo sociotécnico que considera duas abordagens, né, para justamente ser um pouco mais amplo na gestão, principalmente gestão de pessoas, né, onde eu considero que eu tenho para todo tipo de solução uma abordagem técnica, tá? Eu tenho lá um sistema que vai considerar isso, que é o subsistema técnico, e para a solução também tenho que ter uma abordagem humana, onde eu vou considerar um subsistema social dentro dessa proposta. Quando a gente fala aí, né, de onde surgiram essas ideias aí de teoria sistêmica, essa foto aí revela um pouco dessa realidade, né? Pensem como funciona, né, ou como funcionava, né, na década de 50, 60, uma mina de carvão, né? Como que era a dinâmica de trabalho, como era a rotina dos funcionários, né? De quem trabalhava ali na mineração, quais eram as condições de trabalho dentro dessas empresas aí que se propunham a um bem que era tão necessário, que é a energia, né? A gente sabe hoje, a gente conhece hoje a energia como energia elétrica, como, né, as fontes de petróleo aí, mas na época do carvão a gente tinha isso também de uma forma muito presente, como é hoje, nesse tipo aí de recurso, tá? Então imaginem como era, né, esse tipo de dinâmica dentro de uma usina de carvão. Então, esse estudo, na verdade, aí, foi desenvolvido por Emily-Thirst, ele acabou acontecendo dentro das usinas de carvão que tinham essa característica, né, de um extremo desgaste em relação às condições de trabalho. Não era só uma relação com as ferramentas, né, então tinha uma relação humana ligada a isso, né. E aí, um aluno de Tavistock, né, de pós-graduação na Universidade de Tavistock, acabou desenvolvendo esse estudo, né, que trouxe essa proposta de trabalhar de uma forma menos regrada. Então o grupo trabalhava sem uma supervisão direta, era remunerado como grupo, então dava o dinheiro para o grupo, eles que dividiam ali internamente, né? E aí acabou que isso era muito, foi acabando dando uma grande adaptabilidade para essas pessoas que estavam ali nessa condição de trabalho que poderia ser considerada bastante desfavorável, né? Então era praticamente o inverso ali do que era trabalhado na época, né? Então as outras minas, vamos dizer assim, né, que trabalhavam de uma forma regrada, viam isso como uma forma de trabalho completamente errada, vamos dizer assim, né? Onde a gente tinha lá cada mineiro realizando funções que estavam ali completamente feitinhas, todas as tarefas extremamente quadradinhas, né? Então a gente tinha ali um sistema que foi feito e organizado internamente, né? Então onde nós tínhamos a formação de grupos, né, que tinham essa autonomia, e esses grupos aí, que podem ser considerados grupos autônomos, alternavam de papel, né, em turnos ali que eram gerenciados por eles mesmos, né? E o que acabou que isso deu certo e acabou jogando por terra a ideia aí do determinismo tecnológico, né? Dessa lógica da evolução tecnológica aí da divisão de tarefas e da burocracia, que era até então sinônimo de eficiência. Então, quando eu tenho condições que são condições desfavoráveis, né, eu preciso pensar nesses dois aspectos, né, no aspecto técnico e no aspecto humano. Eu tenho que conceder também muita coisa quando eu tenho adversidades muito grandes na minha realidade de trabalho, né? Bom, quando a gente entra então nessa ideia de subsistema aí em que eu tenho a parte técnica e a parte social, a parte humana, né, eu diferencio, eu divido, né, toda a parte que pode me condicionar a minha estrutura de trabalho, né, minhas condições de trabalho, as instalações físicas, máquinas, equipamentos, tecnologia, as exigências para realizar aquela minha tarefa, que podem me denotar uma eficiência potencial. Por quê? O meu subsistema técnico ele tem parâmetros mecânicos, ou seja, ele considera, como a gente viu ali no início da nossa aula de hoje, de uma forma probabilística, né, aonde eu posso chegar. O que, que
Porém, se eu tenho considerado na mesma proposta um subsistema social, onde eu considero que eu tenho pessoas envolvidas ali, relações sociais, habilidades e capacidades, necessidades e aspirações, eu sei onde essas pessoas querem chegar, eu posso usar isso a meu favor dentro da minha gestão, trabalhando de uma forma a que essa minha eficiência potencial seja alinhada com a eficiência real, considerando, né, meus recursos humanos envolvidos aqui dentro desse subsistema social. Né? Muitas das startups hoje trabalham praticamente 100% dentro dessa teoria aqui sistêmica, onde nós temos essa subdivisão entre o aspecto técnico e o aspecto social andando paralelamente juntos dentro da empresa, fortalecendo tanto o aspecto técnico quanto o aspecto social dentro da empresa. E todas têm tido ótimos resultados em relação ao comprometimento desses recursos humanos para alcançar a eficiência real da empresa aí, que, né, considera o capital humano e o capital técnico aí também. Beleza, pessoal? Então, essa ideia de divisão, né, entre dois subsistemas, né, subsistema técnico e social, faz aí, mais uma vez, eu coloco propostas diferentes para dois subsistemas, considerando que a empresa é um sistema maior, mas eu não vou trabalhar daquela forma mecanizada, é uma das maneiras para, né, quebrar aquela lógica fabril, aquela lógica de organização como linha de produção somente. Né? Eu consigo com isso, né, como consequência, uma flexibilidade muito maior, né, do ponto de vista técnico-produtivo, porque eu consigo acrescentar dentro da minha dinâmica de trabalho muito mais resiliência, né? Eu consigo trabalhar de uma forma muito mais flexível e aí isso acaba se transformando em uma vantagem competitiva. Eu consigo render muito mais do que uma empresa que trabalha de uma forma extremamente tradicional e fechada. Por isso a gente fala de um sistema aberto, né? Ele está muito mais flexível às propostas e às variáveis do ambiente externo. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Comentem aí no fórum e participem. Um abraço, até mais.